Hola, gente. Vamos a empezar nuestra charla. Vamos a esperar que las personas entren, pero también ya no quiero tardar mucho para empezar nuestra charla con una persona que es muy especial para mí. Voy a llamar a ella ahí, ya entró, Leila. Si quieres enviar la solicitación, Leila, o yo te solicito acá. Espera. Aí já enviou. Vamos esperar. Leila já enviou a solicitação, já está aguardando conexão. E aí está. Eita, tô bem. Leila é Olá. uma pessoa muito especial para mim, porque ela, a parte de ser minha amiga, ela foi líder de Ministério Infantil, foi a pessoa que Deus usou para sanar, me pegar, hacer todo lo que tenía que hacer en mi vida, porque yo era así muy imatura, muy rebelde, y he demasiado usada por Dios para colocar assim, me ubicar. Então, ele é uma pessoa, assim, sua família, uma família que foi muito usada, seu marido também, Bruno, foram assim usadíssimos por Deus em nossa vida com Deus, verdade? Tanto ele como meu marido, como ela comigo. Então, o marido de ela cuidava de Jones, que hoje é o pastor Jones, e ele cuidava de mim, e hoje sou a pastora Thais. Então, aí são seus frutos, Leila. Ah, Então, voy a passar a palavra já para Leila. Vamos fazer a tradução, pero, verdade, para tentar fazer de uma maneira que não quede tão assim cansador e não vamos muito para podemos aprovechar lo máximo que ella pueda hablar de un tema tan bueno que es sobre la educación y sobre la emoción de nuestros niños. Entonces, Leila, la palabra está contigo. ah. Muito obrigada, amiga. Na verdade, é uma honra poder estar aqui com você, né? Gracias, amiga. Es un honor poder estar acá con ustedes. Imagine, eu acho que tudo que a gente fez, né, tinha tudo uma questão de amizade junto e também Todo Deus, lo, né? todo lo que Deus. hicimos fue por una cuestión de amistad. Tá me ouvindo? ¿Sí? Ah, então tá. Eu tinha caído. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje conversando com vocês. Estoy muy feliz y muy honrada de estar conversando acá con ustedes. Ainda mais por ser um assunto que eu sou apaixonada e que eu amo. Aún más por ser un tema que yo soy enamorada y que yo amo. Então, podemos começar? Sí, podemos empezar. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre inteligência emocional, né? Vamos hablar un poquito sobre inteligencia emocional. Na educação, em relação aos filhos, né? La educación en relación a los hijos. Isso. É, é uma temática muito importante, Es una temática muy importante que muito se fala, né? Hoje todo mundo sabe que é importante, que mucho se habla, todo el mundo sabe que es importante, mas pouco se pratica. pero poco se practica. Principalmente entendendo isso dentro da infância. Principalmente entendiendo eso dentro de la crianza. Pois de 0 a 7 anos De 0 a 7 años é muito importante desenvolver e trabalhar as emoções das crianças. es muy importante trabajar las emociones de las criaturas. Isso. Geralmente a gente negligencia, posso usar essa palavra, achando que emoções é uma coisa só de vida adulta, das pessoas. Muchas veces negligenciamos pensando que las emociones es cosas de adultos, de la vida adulta. Não. As crianças, elas vivem emoções intensamente. A gente pensa que a criança o tempo todo está alegre e tudo é sempre muito feliz no universo infantil. Pensamos que as criaturas estão sempre alegres e, em realidade, elas estão vivendo várias emoções do universo infantil.
Então, a fase da primeira infância, né, como eu falei, de 0 a 7 anos, é importantíssimo nós trabalharmos, nós falarmos sobre emoções com as crianças. En esa etapa de la primera infancia de 0 a 7 es importantísimo hablarnos sobre emoción con las criaturas. Isso. E dar nome às emoções, explicar, ensinar as crianças a dizer estou feliz, né, estou triste, estou com medo, estou com raiva. Y dar nombres a las emociones, explicar a la criatura que ella tiene que expresar. Estoy feliz, estoy con rabia, estoy triste. Isso. É muito importante, porque a gente muitas vezes até ignora a emoção. A criança chega e está com medo de algo, certo? Muchas Aí, veces ignoramos la emoción de la criatura y muchas veces ella está con miedo de algo. e você fala assim, não, não precisa ter medo, isso é bobeira, né? Não precisa ter medo disso. Mas é um sentimento que ela está vivendo. Y nosotros como adultos decimos, no, eso es tontería, no es nada, no hace falta tener miedo de eso, pero es la emoción que la criatura está viviendo. Isso. Outra coisa que nós, mães, né, adultos, fazemos muito. Una cosa que nosotros mamás, nosotros adultos hacemos mucho. A gente está triste, nós adultos estamos tristes, estamos chorando, temos um problema. E a criança nos pergunta, o que está acontecendo? E a gente fala assim, nada. Nosotros adultos estamos tristes, llorando por algo que está pasando. Y la criatura pregunta, mamá, ¿qué está pasando? Y nosotros decimos, nada. Não, tá tudo bem. Está todo bien. E aqui a criança começa a ter uma percepção errada da emoção com isso. Porque eu tô vendo a minha mãe chorar e ela tá dizendo que ela não é nada, que não é, que ela não tá triste. Então eu começo a ter uma distorção do que eu tô observando. Y la criatura empieza a tener una distorsión de lo que él está observando, porque ella mira a su mamá triste y llorando, pero no es nada. Entonces ella ya tiene una distorsión de lo que son las emociones. Por isso que é importante a gente, desde a criança mais novinha, a gente falar para a criança. Você está chorando porque você está triste. Por eso que es importante desde la criatura más nena decir, vos está llorando porque vos está triste. Você está fazendo manha neste momento, certo? Porque você está com raiva porque eu não te dei o que você queria que fosse dado. Vos está haciendo manha en ese momento porque vos estás con rabia porque yo no te di algo que pediste a mí. Então, isso são frases, são formas da gente conversar com nossos filhos, que você vai, de forma simples, explicando para ele e denominando as emoções que a criança está sentindo. Y eso es una manera simples de explicar a la criatura las emociones que él está sintiendo. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente entender que se eu, adulto, não tenho compreensão das minhas emoções, eu vou ter dificuldade de trabalhar as emoções do meu filho. Y nosotros tenemos que entender que si yo, adulto, tengo dificultad de trabajar mis emociones, yo también voy a tener dificultad de trabajar las emociones con mis hijos, con el niño. Porque o que geralmente acontece? O adulto, principalmente, estou falando no universo feminino, mas no universo masculino também. ¿Qué normalmente pasa? Estoy hablando del universo femenino, pero en el universo masculino también. A mulher, às vezes, nem ela sabe se ela está numa situação de TPM, se ela está numa situação que ela está com raiva, nem ela sabe parar e pensar, poxa, o que é isso que eu estou sentindo? Por que estou sentindo isso? O que me levou a isso? Então, a partir desse momento, ela também vai ter essa dificuldade de explicar isso para os seus filhos. La mujer, por ejemplo, ella misma no sabe diagnosticar lo que ella está sintiendo, si está con TPM, si está triste, con rabia. Ella no logra identificar y también no va a identificar de los niños. Então, uma dica que eu posso dar, Tip certo? que eu posso dar é que você faça esse autoconhecimento seu, das tuas emoções, para você também poder ensinar esse autoconhecimento ao seu filho. Que vos mesmo haga autoconhecimento de vos mesmo para que vos pueda lograr ensinar a seu filho a entender suas próprias emoções e a fazer esse autoconhecimento. Certo? Então, como eu estou falando, na verdade, a criança,
o universo infantil dela, existem muitas emoções que ela vivencia. No universo da criatura, da criança, existem muitas emoções que ele vivencia. E aqui eu preciso abrir um parênteses. E acá eu necessito abrir um parênteses. Que nós cristãos, a gente sabe que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E nós outros cristianos sabemos que somos hechos de corpo, alma e espírito. Então, por isso, por que eu estou dizendo, na verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que entender que, às vezes, os pais cristãos, a criança está passando por uma situação de medo, uma tristeza, ele acredita que só orando, pronto, agora está tudo resolvido. Que nós outros padres cristianos entendemos que muitas vezes a criatura está passando por uma situação e nós outros simplesmente oramos e hecho, está todo solucionado. E, na verdade, a gente tem que entender que eu consigo dar um testemunho para eles. Pode dar. Eu vou contar uma história para ilustrar. Eu vou contar uma história para poder ilustrar isso para vocês. Isso. A Ananda, quando ela tinha mais ou menos 1 aninho e pouco, Ananda, minha hija, quando tinha mais ou menos 1 ano e pouco, acordou de madrugada chorando. E eu percebi que era espiritual. Desesperada. Quando eu vi que era espiritual, eu acordei o pai dela, acordei o Bruno, e pedi para que ele orasse. A gente viu que a casa estava pesada espiritualmente. Quando eu percebi que era algo espiritual, eu despertei a seu padre para que orasse por ela. E ele acordou, ungiu, orou, virou para o lado e dormiu. Ele despertou, ungiu a ela, orou e voltou a dormir. E só que ela continuou ali chorando. E ele seguiu orando. Então eu levei mais meia hora para acalmar ela nesse tempo. E eu levei mais meia hora para tranquilizar a ela nesse tempo. Depois que ela parou de chorar, eu levei mais uma meia hora, mais ou menos, para conseguir fazer ela dormir. E depois que ele parou de orar, eu levei mais meia hora, mais ou menos, para fazer com que ele durma. E quando ela dormiu, eu falei, Deus, e daí? E quando ela dormiu, eu perguntei, Deus, o que passa? Porque eu senti que era espiritual, então, tipo assim, a hora o Bruno acordou, o Bruno orou, e eu ainda continuei com toda essa situação com ela, acordada e chorando. Eu senti que era espiritual, meu marido orou, pero ele seguiu orando. Eu segui com a situação com ele orando. E aí foi onde Deus me explicou. Esse é o conceito de corpo, alma, espírito. E foi aí que Deus me ensinou que nós somos hechos de corpo, alma e espírito. Quando ele acordou e ungiu a casa, espiritualmente, já não tinha mais demônio. A autoridade no nome de Jesus, ele havia tirado qualquer demônio dali. Quando ele despertou, ungiu a casa e sacou fora todo demônio, já não havia mais demônio por a autoridade do nome de Jesus. Depois, eu tive a questão emocional dela, porque, obviamente, os demônios haviam mexido nas emoções, assustaram ela, colocaram medo dela. Então, levou-se mais um tempo para acalmar as suas emoções. E depois eu tive mais um tempo com ele, acalmando suas emoções, porque os demônios assustaram a ela. Então, tinha as emoções de ela. Isso. E depois, tem a questão do corpo. Ele despertou, ela perdeu o sono. Então, levou-se mais um tempo para eu poder conseguir fazer ela voltar a ter sono e dormir novamente. E depois tinha o corpo, porque o corpo despertou e ele já não lograva dormir e tive que fazer todo um trabalho para que ela possa dormir de novo. Ou seja, os tempos são diferentes de cada situação. Ou seja, Tempo espiritual. os tempos são diferentes para cada situação. Então, você tem uma situação, às vezes, com seu filho, que você já orou, que você já foi na presença de Deus, não se trata mais de algo espiritual. Você tem uma situação com tu filho que você já oraste, já apresentaste na presença de Deus, já não se trata de algo espiritual. Certo? Tem aí a questão das emoções da criança, que se leva um tempo para você retomar, acalmar a emoção, enfim.
E aí entram as emoções, porque isso se trata das emoções dessa criatura que se levam tempo para tranquilizar, acalmar, enfim. E o corpo, a mesma coisa, E o corpo, certo? O corpo tem um tempo diferente, dependendo da idade que a criança está, que eu vou ter que esperar ela passar dessa idade para entrar em outra, para ele passar de uma fase para outra com a criança. isso depende da idade que a criatura está, em que etapa ela está vivendo, que vou ter que esperar e cambiar a etapa. Biologicamente, né, conforme a criança responde algumas coisas para nós, né, devido à sua idade. Biologicamente, conforme a criatura contesta algumas coisas, conforme sua idade. Eu gosto de ilustrar essa história antes de se aprofundar um pouco mais nas questões emocionais, porque esse tripé ele precisa ser compreendido a partir do momento que eu estou lidando com a educação do meu filho, ou passando por uma dificuldade, ou passando por uma situação, um problema com a criança. A mim me gusta ilustrar essa história porque é a base de três, el triple, porque tenho que entender que são as três áreas que estão passando quando tenho que enfrentar uma dificuldade, um problema comigo. E até comigo mesmo, né? Eu brinco que se o pai não compreende isso na vida dele, também vai ter dificuldade novamente em entender isso da criança. E hasta comigo mesmo, porque se o padre não entende isso de ele, ele também vai ter dificuldade com a criatura. Isso. Eu tenho uma máxima comigo: você não dá nada do que você não tem. Ou se você não consegue passar nada para outros que você não compreendeu. Eu tenho uma máxima comigo: vos não podes passar nada para o outro que vos não tenés. Não podes passar algo que vos mesmo não compreendeste. Vamos numa questão, por exemplo, de insegurança de uma criança. Porque eu falei a tristeza, alegria, medo e raiva são as emoções primárias que a gente chama da criança. Vamos, por exemplo, em uma situação, eu falei das situações primárias de uma criança, de uma criatura, que é medo, tristeza, perdão? Tristeza, alegria e raiva. Medo, Medo, alegria e raiva raiva. são as emoções primárias de uma criatura. Então, vamos, por exemplo, assim, o pai percebe que o seu filho é inseguro. Por Em exemplo, algumas o padre situações. percebe que seu filho é inseguro. Geralmente, essa insegurança, o que é a insegurança? A insegurança é uma sensação de não estar sendo protegido. Que é a inseguridade? A inseguridade é uma sensação de não estar sendo protegido. Para a criança ter esse sentimento, com certeza ela já tem alguma situação que ela passou e ela não se sentiu protegida. Para a criatura ter esse entendimento, seguro ela passou por uma situação que ela não foi compreendida. Então, numa situação de insegurança da criança, Então, em uma situação de inseguridade da criatura, a gente tem que ver a questão da fé para trabalhar com a criança. Fé no sentido que existe um Deus grande que me protege, que está comigo o tempo todo. então temos que trabalhar com a criatura a questão da fé no sentido de que há um Deus poderoso e grande que me protege e está comigo todo o tempo. Fazer o que a gente chama de sondagem, para entender por que a criança se sente insegura e quais são os pontos que ela se sente insegura, os momentos, as situações. E temos que fazer um mapeamento, uma sondagem na criatura para ver quais os pontos que ela se sente insegura, por que ela se sente insegura. Certo? Então, nós falamos aqui espiritual, a alma, né? As emoções. E agora eu vou falar da questão do que é algo que geralmente é registrado na criança, que é no corpo. Que a gente vai chegar. Desculpa. E agora nós falamos do espiritual, de la alma, as emoções, e agora vamos entrar em um tema que seria no corpo da criatura. Sim. O que o cérebro dessa criança registrou e guardou. Que o cérebro dessa criatura registrou e guardou. Certo? É algo que tem registrado ali. É algo que está registrado ali. Que quando ela vivencia uma situação parecida. E quando ela vivencia uma situação parecida. É como se fosse algo que puxasse aquilo novamente para ela ter aquela insegurança ou aquele trauma. É como que algo estira ela para que ela passe por lo mesmo que ela passou.
Isso é neurociência. Isso é o quê? Neurociência. Ah, isso é neurociência. Vamos ver se consigo explicar devagar para vocês. Vou ver se consigo explicar despacio para vocês. O cérebro, ele registra tudo que a gente vê, tudo o que a gente quer e até o que a gente não quer. O cerebro, ele registra todo o que nós passamos, o que não queremos e o que queremos. Né? Por isso que é a janela da alma. Por isso O que olho é a janela da alma. del alma, os olhos são a ventana del alma. E tudo que você visualizou, você venceu, não tem como apagar. Entra na memória RAM, não tem como se apagar isso. E todo o que vos viviste, passaste, miraste, não tem como borrar isso. Entra na ventana RAM e se queda. Tá? Então, o que acontece? Quando tem algo que é registrado, foi um trauma registrado que a criança viu, que ela vivenciou, certo? Não tem como... Quando algo é registrado, o que ele vivenciou, o que ele mirou, não tem como apagar. não há como borrar. Então, Leila, meu Deus, então a criança vai ter um trauma e vai ter um trauma pro resto da vida. Deus mío, Leila, então a criatura tem um trauma e vai quedar com esse trauma para o resto de sua vida. Aí entra, vou tentar explicar, o que a gente chama de janela killer e janela light. Aí entra o que vou tentar explicar, a ventana killer e a ventana light. Tá? Isso dentro da psicologia. A janela killer é a janela traumática, aonde a gente joga tudo nessa janela, janela killer, janela traumática. Dentro da psicologia, isso se chama a ventana killer, que é a ventana traumática, onde metemos todo o que vivimos como traumas. Então, o que tem que ser feito? Eu tenho que criar pontos que tirem a criança da janela killer e levem ela para a janela light. Eu tenho que criar coisas que saquem essa criatura da ventana killer e que levem a ele à ventana light. Isso, certo? E aí que entra, certo? A questão de você saber trabalhar com as emoções, entender o tripé para poder fazer esse trabalho com a criança numa situação como insegurança, por exemplo. E aí que entra entender esse mundo paralelo, entender o triple de corpo, alma e espírito para poder trabalhar isso com a criatura em uma situação de insegurança, por exemplo. Isso. Então, a criança tem uma situação que ela, quando ela vivencia essa situação, ela vai direto para a janela killer. A criatura tem uma situação, quando ela vivencia essa situação, ela se vai à ventana killer. Isso. Então, o nosso papel, né, como pais, como educadores, é criar a situação que aquilo que a criança tem medo, aquilo que gera insegurança para ela, criar situações que tire ela, que ela não fique ancorada na janela killer e levar ela para a janela light. E nosso papel como padres, como educadores, é fazer com que a criatura, quando vivencie isso na ventana killer, que ela não se quede colgada na ventana killer e sacar ela de aí e levar a ele à ventana light. Vou ilustrar com história melhor de novo para vocês. Eu vou ilustrar com uma história nova para vocês. Da Ananda, sua hija. Que por meio de história é mais fácil a gente entender essa complexidade da psicologia e da neurociência. Que por meio de las histórias é mais fácil de entender a complexidade que é a psicologia e a neurociência. A Ananda, ela há pouco tempo, eu tive uma situação com ela. A Ananda, há pouco tempo eu tive uma situação com ela. Ela ficou com uma pessoa, uma adolescente, que colocou ela para assistir um filme, aquele It, de terror. Ela se quedou com uma adolescente e essa adolescente colocou a ela para mirar uma película de terror, essa película It. Isso. E a Nana sempre foi uma criança muito segura de não ter medo do escuro, de não ter medo de nada. Ela tem um perfil até muito bem resolvida de ser, entendeu? E ela sempre foi uma criatura muito segura, sempre sem medo de nada, uma criatura muito assim, solução para isso.
Mas, depois que eu assisti, ao ser exposta a esse filme, né? Eu não estava junto, né? É Depois coisa... expuesta a essa película, de estar junto com a adolescente mirando a película, Isso. Ela começou a ter um medo absurdo de tudo, e eu olhei para o Bruno, e o Bruno falou assim, ela vai ter uma síndrome do pânico, porque ela não estava mais nem indo ao banheiro sozinha. e ela começou a ter medo de todo, e eu disse a meu marido Bruno que ela vai começar a ter uma crise de pânico, porque ela tinha medo de ir até o banho solita. E aí, na hora, eu falei, Deus, a parte espiritual, eu falei, Deus, o que eu faço? Né? Como agir nesse momento? Pensei, agora a menina vai ter medo de tudo, vai criar um trauma na menina, criou um trauma na menina. E eu orei e perguntei, Deus, e agora que eu hago? Porque a criatura vai ter medo de todo. O que tenho que fazer? Porque isso criou um trauma em la nena. Eu orei Eu orei e pedi ajuda do Espírito Santo. e pedi ajuda do Espírito Santo. E me veio uma estratégia maravilhosa para criar, porque da hora, por já estar estudando sobre a neurociência, entender de janela Killing, de janela Light. E em la hora vino uma estratégia do cielo de fazer com que ela salga de la ventana killer e se vá a la ventana light. O Espírito Santo me deu uma estratégia absurda de contar uma história para ela, porque o que eu pensei? O Espírito Santo me deu uma estratégia absurda, que eu, no sentido de maravilhosa, porque eu pensei, eu precisava criar, como ela havia visto, eu não tinha como tirar as imagens da cabeça dela. Então eu precisava criar imagens boas, eu precisava encher ela de imagens que fossem boas, imagens que desfocasse ela daquilo que ela vivenciou, que ela viu. como ela teve esse medo por as imagens que mirou, eu necessitava colocar imagens novas em ela para que ela possa sacar isso que ela vivenciou. Então, o que eu fiz? Na hora eu pensei, mas algo que fosse realmente bom para tirar isso teria que ser a palavra de Deus. E na hora que eu pensei, algo que fuera realmente bueno, tendría que ser, para sacar isso, tendría que ser a palavra de Deus. E veio na hora veio para mim o Salmo 23, que para mim ele tem Salmo 23. Que tem um poder muito grande na minha história de vida, né? De história de vida, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é espada, né? Então eu sempre usei muito o Salmo 23 em todas as situações da minha vida. E vino uma história de minha vida, porque eu usei muito o Salmo 23, como que diz que a palavra é espada, então vino isso a minha vida, que eu usei muito em minha vida. Mas como fazer uma menina de 8 anos decorar um Salmo 23? E visualizar o Salmo 23? Pero como fazer com que uma criatura de 8 anos pueda visualizar o Salmo 23? Então, o que eu fiz? Depois, na hora de dormir, eu comecei a criar uma história para ela do Salmo 23. Eu transformei ele em história infantil para ela, colocando imagens. Até peguei algumas imagens de ovelhinha branquinha e mostrei várias imagens de ovelhinha branquinha para ela primeiro. Eu transformei o Salmo 23 em uma história infantil. Hasta eu usei imagens de ovelhitas blanquitas para mostrar isso a ela. E comecei a falar para ela, por exemplo, olha, era uma vez uma ovelhinha branquinha, bonitinha. E comecei a contar isso a ela. Era uma vez uma ovelhita blanquita, linda, chamada Nandinha, que tinha um pastor que amava muito, muito essa ovelha. chamada Nandita, que tinha um pastor que amava muito, muito essa ovelhita. E esse pastor, ela sabia que esse pastor que era o Senhor dela e nada, nunca ia faltar para ela. E ele sabia que esse pastor era o Senhor dele, que nada, nada nunca ia faltar a ele. E que ele pegava ela, levava para campos verdejantes para ela brincar. E que ele agarrava ele, levava para pastos verdes, para rugar.
levava para águas tranquilas, onde ela podia tomar água, se refrescar. Donde levava ela para águas tranquilas, donde ela podia beber água e se refrescar. Que a justiça dele estava sobre a vida dela, que no poder do nome dele. E que a justiça de Deus estava sobre a vida de ela, no poder do nome de ele. E que ela podia andar nos vales da sombra e da morte, que ele sempre estaria protegendo ela. E mesmo que ela passasse por el vale de la sombra de la muerte, que mesmo assim ele vai proteger a ela. Enfim, eu ilustrei tudo. Todo. E aquilo de uma forma fantástica, porque quando eu fui criando isso, fui criando imagens de toda a situação na cabeça dela. E Deus foi usando isso porque, conforme eu fui contando, foi criando imagens de situações para a cabeça dele. E, assim, de uma forma maravilhosa, eu consegui pegar isso e criar algo maravilhoso na janela killer dela, nessa historinha da ovelha. E de uma maneira maravilhosa, eu consegui criar algo para que pueda levar isso até a ventana killer que ele vivenciou. Light, desculpa, light, janela light. Light. Eu pude levar a ele, sacar a ele da ventana killer com essa história, eu levei a ele na ventana light. Isso. E lógico, levou uma semana, todas as noites, ela pedia para eu contar essa história para ela. E claro, semana, todas as noites, ela pedia para que eu contara de novo a história a ele. E aos poucos, ela foi simplesmente esquecendo do filme, das imagens que ela viu, certo? E se apaixonou de tal forma por essa história, que até hoje, volta e meia, na hora de dormir, ela me pede para contar essa história, porque ela se vê como essa ovelhinha, ela se vê, ela entendeu ela como ovelhinha e o Senhor como pastor dela. E ele foi olvidando com o tempo dessa história de la película de terror e foi associando com essa nova história, porque ele se vê como essa ovelhita e do Senhor que cuida dele. Isso. Em momento nenhum eu falei para ela assim, é uma bobeira, é filme, pra que ter medo? Em nenhum momento eu disse que tonteria, é uma película, para que ter medo? Não precisa ter medo, Deus cuida de você, vai dormir. Não hace falta ter medo, Deus cuida de vós, andar a dormir. Para a criança, isso é muito. Os pais, quando agem dessa forma, é muito complexo, porque eu estou sentindo medo e ele está dizendo para mim que não preciso ter medo. Como isso? E isso é muito complexo, porque a criatura está sentindo o medo, mas o padre está dizendo não tem que sentir o medo. E como é isso se eu estou sentindo o medo? Então, quando a gente está conversando com nossas filhas, ele tem uma situação de tristeza, de raiva, de medo, a primeira coisa que o pai deve fazer é falar assim, é se colocar no lugar da criança, certo? A primeira coisa que o padre tem que pensar e dizer quando a criatura está passando por la emoção de medo, raiva ou tristeza, é o padre se colocar no lugar da criatura. Ouvir. Escutar. Certo? Não desmerecer o sentimento que ela está sentindo naquele momento. Não fazer menos caso do sentimento que ele está sentindo naquele momento. E dizer, olha, eu entendo, né, que você está com raiva, mas eu sou sua mãe e isso agora, nesse momento, precisa acontecer dessa forma. É dizer, eu entendo que nesse momento você está com raiva, pero que necessita atuar de uma outra maneira. Eu costumo até, muitas vezes, quando eu vejo a Nanda com raiva, né, ou até mesmo o Raoni fazendo manha, eu costumo dizer, olha, fique aí então, dá um tempo ali de uns 2, 3 minutos, entenda que você está com raiva, então fica aí um pouco e depois a gente retoma a conversa, retoma do que uma obrigação, um dever, a qual ela tem que fazer. Hasta eu intento falar isso a Nanda, ao Raoni, que é seu outro filho, quando estão com raiva. Então eu digo, bueno, então quédate aí 2, 3 minutos, hasta que se tranquiliza e puedan volver e solucionar a situação. Porque uma coisa que eu acho muito engraçado com os pais, tá, é que assim, a criança, na hora que ela está nervosa, na hora que ela está com raiva, certo? É a hora que o pai quer falar e quer
por um conceito ou um princípio ali para a criança. E o que é gracioso que na hora que a criatura está com rabia, que ela está sem paciência, o padre quer colocar um conceito, um valor, um princípio em aquele momento. Não funciona. Não funciona. Se tem algo que você quer que teu filho entenda que não é legal, uma manha, que ele vai, eu falo muito isso para Nanda, você está numa situação de prazer, você tem, é ruim sair de uma situação boa de prazer para ir para uma situação de obrigação, por exemplo. Eu sempre digo isso a Nanda, que se você está em uma situação pesada, boa de prazer, e tem que levar a uma situação, outra situação de uma obrigação, por exemplo. Mas é necessário. Pero é necessário. Então, é muito importante a gente ter essa questão. Se eu quero pôr um princípio, que eu quero que meu filho entenda um conceito de que aquilo que está fazendo é errado, não adianta querer falar no momento que ele está com raiva, que ele está chorando, que a situação saiu do controle, que ele está mexido emocionalmente. Então, se eu quero aplicar, ensinar um conceito, um princípio, não é no momento que a criatura está com raiva que vai ser o melhor momento para aplicar esse conceito. Eu espero que ele salga desse sentimento para poder ensinar e explicar. Geralmente, numa situação dessa, você tem sim que ser firme, né? Ou você tem... Você tem que ser firme. Colocar uma consequência para a criança e tudo mais, mas esperar depois que abaixar as emoções da criança e conversar com ela. Colocar uma consequência para a criatura por a situação, mas depois que bajar as emoções e conversar com a criança. Conversar. E aí, porque geralmente até o pai não está com raiva, até o pai também já está com as suas emoções controladas, certo? E aí sim. Normalmente, até um padre não está com raiva, está com suas emoções controladas. E aí conversar com a criança, olha, se nós formos no mercado e essa for a sua atitude. E conversar com a criatura, mira, se nós vamos ao super e com essa atitude, você não vai ganhar o que você quer, ou você vai ter a consequência X ou a consequência Y. Com essa atitude, você não vai ganhar o que queres, ou vai ter a consequência X, a consequência Y, você vai mostrar à criatura. Porque uma coisa dos pais, tanto com as crianças, como a própria vida dele com as outras pessoas, a tendência é de você querer resolver, conversar, ou colocar algo na cabeça da pessoa na hora que os ânimos ou as emoções estão à flor da pele. Não funciona. E até o padre tem essa tendência de querer solucionar problemas quando as emoções estão muito afloradas, e com a criatura isso também não vai funcionar. Não, a gente precisa... eu costumo sempre brincar, eu tenho uma frase assim, não adianta você cobrar o seu filho algo fora que você não treinou dentro de casa. E eu sempre explico isso, e tenho essa frase comigo, que não vale você cobrar uma coisa de seu filho fora se não treinaste dentro da casa. Se você não treinou dentro da tua casa, o teu filho dizer, por favor, muito obrigado, de nada, não é na rua que... Dentro de tua casa, ensinar a tu filho a falar, por favor, obrigada, de nada. Não é na rua que daí, na frente das pessoas, você vai cobrar e ele vai fazer. Não é na calle, em frente às pessoas, que você vai cobrar e ele vai fazer. Então, geralmente, você tem algo que você tenha que explicar para o seu filho, como eu falei, de conceito, de princípios, da qual vocês acreditam, que você quer. Você vai na casa de uma colega, por exemplo. Por exemplo, se você querer explicar conceitos, princípios dessa criatura, por exemplo, você vai em uma casa de uma companheira, por exemplo. Você precisa acordar antes com a criança. Você precisa explicar para o seu filho antes. Você necessita despertar antes com a criatura, explicar para ela antes. Não depois, na casa do seu colega, na rua, no supermercado, você querer cobrar, pontuar, chamar atenção, principalmente na frente de outras pessoas.
Y no en la casa de su compañero o del súper, en la calle, querer explicar, querer mostrar y cobrar cosas y mucho más frente a las otras personas. Quando a Ananda era mais nova, Cuando Ananda era más jovencita, o Bruno tinha mania que, às vezes, dentro de casa, ele dizia não para ela só para treinar, pra você ter ideia. Só por não. Só para ver como ela agiria. Bruno, dentro de la casa, tenía el costumbre de decir no a Ananda simplesmente para entrenar la obediencia, decir no, no más. Isso. Para ver como ela reagiria àquela situação, certo? Como que ela... Porque geralmente os pais, o que eles querem? Eles querem evitar o conflito ao máximo. Porque Só los padres querem evitar el conflicto al máximo. Mas conflito não é ruim. Pero conflito no es malo. Principalmente quando você está com as suas emoções controladas e você já tem planejado como você vai reagir se a pessoa for falar isso, se a criança for fazer isso, se ela se jogar no chão. Principalmente quando vos tenés tus emociones já controladas e vos podés ver qué ela quer hacer quando la criatura se tirar no piso, quando ela gritar. E a nossa casa, ela é um laboratório. E nossa casa é um laboratório. É onde a gente tem que treinar nossos filhos. É onde nós temos que treinar a nossos filhos. Educá-los emocionalmente para quando, como que ele vai reagir dentro da escola, enfim, em qualquer outro lugar. Educar a eles emocionalmente para ver como eles vão reaccionar na escola, enfim, em qualquer outro lugar. Então, isso são algumas coisas, né, que eu costumo falar de lidar muito eu uso muito a Ananda, né? Porque eu brinco que acaba sendo um laboratório para nós, né? De ver se realmente funciona ou não funciona, né? Eu uso muito esses exemplos, eu uso muito a Ananda porque é meu laboratório, as coisas que funcionam, que não funcionam. Que eu brinco, se der certo, eu escrevo um livro. Se der errado, eu não conto pra ninguém. Perdão? Se der certo, eu escrevo um livro. Se der errado, eu não conto pra ninguém. E eu bromeio assim, que se funcionar, eu escrevo um livro. E se não funcionar, eu não hablo a nadie. Brincadeira, né? Brincadeira. Até porque a gente... Porque muitas das coisas, a gente, enquanto educadora, todo esse tempo na educação, né? A gente tem... Como educadora, em la educação, todo esse tempo... A gente, muito do que eu estou falando, a gente vê isso de reflexo nas crianças, né? Muito do que eu estou vendo é porque já vivenciei isso no universo das criaturas. Isso. Você tem alguma pergunta a mais que você quer fazer, amiga? Se não, tem alguma pergunta que você, enquanto mãe, quer pontuar, perguntar? Nós vamos abrir para perguntas. Se vocês querem enviar perguntas, podem enviar aí e nós vamos falando com eles, sim? Leila, eu queria te fazer uma pergunta com relação assim, se você sabe que aquela criança tem problemas emocionais gravíssimos e que é em função desse laboratório que o pai não está fazendo nada na casa, não está ensinando nada. E essa criança, de alguma maneira, tem esse contato com você. Como atuar com relação aos pais se você sabe que o pai não quer saber de nada, não quer exercer a sua função de pai e mãe? Eu vou explicar em espanhol antes. A ella que hacer com padres, como atuar com os padres que são inseguros, com padres que, por exemplo, que têm um filho que está em situações de emoções fragilizadas, pero esse padre não atua, esse padre não exerce sua função de padre. E vos sabes que a pessoa prejudicada é a criatura. Então, assim, depende do grau da situação que você está passando, tá? E geralmente esses pais vão precisar de um profissional da área da psicologia. A situação que você está passando, esse padre vai necessitar de um profissional. Porque geralmente, do que você me passou, isso é um reflexo deles. Porque normalmente é um reflexo dele. Dos pais, entendeu? Então, lógico, e não julgando, porque esses pais com certeza estão pedindo socorro no sentido de precisar realmente de ajuda. E não, difícil
a los padres, porque esses padres também estão necessitando socorro e necessitam ajuda. Porque a ideia não é julgar o pai. Mas tem pais que o foco de visão dele está distorcido devido a tantas situações a qual ele vivenciou emocionalmente. E a ideia não é juzgar o padre, é ajudar, porque em realidade o padre, a visão que ele tem está tão distorcionada e isso é por as situações que ele mesmo vivenciou. Então ele, na verdade, ele tem uma culpa da qual ele se esconde e tenta fugir de ter que tomar uma atitude. E fica girando em cima de uma culpa, de uma bola que vai... Enfim. Daí esse padre, ele gira em torno da culpa. Ele se sente culpável de todo isso e isso se queda girando assim. Porque o que você vem me falando, na verdade, é uma realidade muito grande de muitos pais. Porque isso que você está falando é uma realidade muito grande de vários padres. Eu tenho escola, então eu sei do que eu estou dizendo, entendeu? Eu tenho uma escola e eu sei de lo que estou dizendo. Porque a gente lida com muitas famílias. Nós trabalhamos com muitas famílias. Então, esses pais, eles são... nós estamos com uma geração, digamos assim, uma geração... Eles fazem parte de uma geração que está totalmente perdida emocionalmente. Que está totalmente perdida emocionalmente. Principalmente na educação dos seus filhos. Principalmente dentro da educação de seus filhos. Eles, e geralmente isso são, como eu comentei, são coisas de trauma da própria infância dele. E isso, como eu já comentado, isso também são traumas da própria infância desses padres. Se a gente for entrar assim mais a fundo, por isso que eu disse que precisaria de um profissional para isso. Se nós vamos entrar mais profundo, por isso digo que necessita de um profissional para isso. Porque o que eu percebo dessa geração é que elas não se conhecem. O autoconhecimento te proporciona muita coisa, mas as pessoas não se conhecem. O que eu percebo é que as pessoas não se conhecem. O autoconhecimento produz muitas coisas boas, mas as pessoas não se conhecem. É uma geração que, tipo assim, tá vivendo, correndo, vivendo, tipo assim, sem se perguntar, sem se parar, sem se olhar, enfim. É uma geração que simplesmente está vivendo, sem parar, sem se perguntar, sem se mirar, enfim. Então, o máximo que eu posso dar de dica numa situação dessa. Então, o máximo que eu posso dar de tips em uma situação como essa é tentar, de uma forma delicada, tentar trazer esse pai, se olhar para ele e sem culpa. É tentar fazer com que esse padre possa mirar-se a ele mesmo sem culpa. Ele entenda que a pessoa que está ali para somar e não para julgar nem condenar a situação que ele está vivendo. E entender que a pessoa que está é para ajudar, para somar e não para dividir e juzgar a situação desse padre. E aos poucos colocando isso para ele, tentando fazer que ao ponto dele perceber que ele precisa de uma ajuda de um profissional. Nós não temos condição disso porque não somos da área da psicologia. E entender, fazer com que esse padre entenda que ele necessita uma ajuda de um profissional e que nós não temos como ajudar profundamente porque não somos da área da psicologia. Porque essa ideia dos pais, que daqui a pouco passa, daqui a pouco é só uma fase da criança, pode ser algo muito enfim, que vai se somar lá na frente, da onde ele não vai dar conta depois dessa situação. Porque essa situação que os padres pensam, daqui a pouco passa, daqui a pouco isso já se soluciona, isso se vai sumando, e ali adelante ele mesmo não vai dar conta de solucionar o tema. Porque nós estamos uma geração que não consegue assumir autoridade. Nós somos de uma geração que não logra assumir responsabilidade.
não consegue colocar limite nos filhos porque ele não consegue assumir essa autoridade. No logra colocar límites en los hijos porque ele não logra identificar essa autoridade. E, enfim, são tantas coisas relacionadas a isso que, na verdade, essa criança acaba sempre estourando, eu costumo dizer, ou lá no Ministério Infantil ou na escola. E são tantas situações, em realidade, que essa criatura, eu sempre costumo dizer que ela vai explotar ou no Ministério Infantil ou na escola. Então, o máximo que a gente pode, numa situação de quando eu lido com criança assim, é pontuar para aquela criança que naquele lugar, naquele momento, a autoridade é a pessoa que está, a professora, né, a tia do Ministério Infantil, que é a autoridade ali naquele momento. E eu sempre costumo pontuar a la criatura dentro da situação que ele está, que em aquele momento a autoridade é a professora da escola, a professora do Ministério Infantil, que naquele momento é a professora da autoridade. E aí você, aos pouquinhos, você pode plantar sementezinha nessa criança. E aos poucos você pode plantar semillitas em essa criatura. Mas você não tem como resolver o contexto dela. Pero vos não tenés como solucionar o contexto dele. Porque, como eu disse, geralmente numa situação desse jeito que você me colocou, certo? Os pais precisariam de um profissional ajudando ele a caminhar com isso. Sim, porque dentro de uma situação como essa que me contaste, o papai necessitaria de um profissional para caminhar junto em essa situação. Está bem. Tenho perguntas acá, eu vou abrir acá para ver. Tenho uma pergunta assim. Em uma pelea entre hermanos, verbal, devemos nos meter se não vimos o que passou? Uma pessoa pergunta, Leila, se uma briga entre irmãos, se a gente não sabe o que aconteceu, quando viu eles estão brigando, se deve se meter, como reagir, como fazer com as brigas dos irmãos? Olha, eu brinco que a gente, quando é mãe de dois, a gente descobre que tem que ser juíza. Isso é loucura. Loucura total. Mãe de dois tem que ser juíza. É bem delicado. Na verdade, se você não viu, lógico que toda a vida, dependendo do nível de que eles estejam brigando, se tem fisicamente estejam se batendo, enfim, é óbvio que nós adultos temos sim que intervir. Se você não sabes por que estão peleando, não sabes o que passou, inclusive fisicamente se estão pegando, sim, você tem que intervir. A estratégia de todo pai é a pergunta. A estratégia de todo padre é a pergunta. Como o juiz vai perguntar para um e depois vai perguntar para o outro. Como um juiz, vai perguntar a um e depois vai perguntar a outro. E pode ser que você não, tipo assim, que eles não têm conta com toda a verdade, né? Isso é fato. Cada um vai ficar tipo assim, dando seus argumentos. E pode ser que você não escute toda a verdade, porque cada um vai contar seus argumentos. E nisso você vai pedir sabedoria para tentar entender se é uma situação que você conseguir entender quem começou, quem errou. E nessa você vai pedir estratégia e sabedoria para Deus para entender quem começou, quem terminou, como começou. Né? E se houver necessidade de consequência para um, ou se houver necessidade de consequência para os dois. E ver se vai ter que ter consequência para um ou consequência para os dois. Mas eu acho isso fantástico. Eu creio que isso é fantástico. Porque é um conflito que precisa de uma solução. Porque é um conflito que necessita de uma solução. E a criança cresce muito com isso. E a criatura cresce muito com isso. Porque ela vai ter que ser bom de argumento. Porque tem que ser boa de argumentação. Ela vai aprender que existe injustiça, porque às vezes a mãe vai errar. Ela tem que aprender que existe injustiça, porque às vezes a madre vai se equivocar. Né? Ela tem que até arrumar estratégia para conseguir se resolver dentro da situação. Ela vai ter que criar uma estratégia para se solucionar dentro da situação.
Ela vai ter que aprender a ceder, Ella va a tener que aprender a ceder. né? Eu sempre falo para a Nanda assim, quem quer promover a paz? ¿Quién o qué? Quer promover a paz. Não interessa que tá, as filhas. O importante é quem quer promover a paz. Entendeu? Yo pregunto a mi hija, ¿quién quiere promover la paz? No importa quién tiene la razón. ¿Quieres promover la paz? E isso, se você parar para pensar, é um pouquinho do mundo adulto dentro de um contexto infantil. É um treinamento que a criança está vivendo quando ela briga com os irmãos. Y si vos parás para pensar, eso es un poco del contexto adulto dentro del infantil, que es la criatura está siendo entrenada dentro de ese contexto, de pelea con hermanos. Então é super saudável vamos brigar. Es súper saludable, no es saludable. Ela tem que controlar ciúmes, ela tem que admitir que ela está com ciúmes. Muchas veces él está con celos y ella tiene que admitir que está con celos. Por isso que é importante falar sobre a emoção. O adulto tem dificuldade de encarar e falar assim, puxa, eu tive essa atitude feia porque eu estava com ciúmes. Por eso ella tiene que encarar la situación y no huir de la situación, encarar la situación, porque hasta mismo el adulto tiene dificultad de decir, yo estoy con rabia, yo pasé por eso porque yo estoy con celos. Isso. Então, onde eu tô querendo chegar com isso, Thay? Nós somos uma geração, volto a dizer de novo, que a gente não quer conflitos. A gente não quer resolver problemas. Você tá entendendo? A gente quer poder pôr o filho numa redoma de vida e dizer que tudo é lindo, mas não, o mundo não é lindo. ¿Y dónde yo quiero llegar con eso, Thay? Exactamente en eso, que somos una generación que no quiere solucionar conflictos. Queremos colocar nuestros hijos dentro de un globo lindo y maravilloso y ese mundo no hay, no existe. Aí a criança cresce, porque geralmente, muitas das crianças está acontecendo isso, onde os pais poldaram elas de viver esses momentos de conflitos. E por isso a criatura cresce onde os padres cortaram a ela de vivenciar esses momentos de conflitos. E ela como um mundo irreal. E aí ela se frustra. Que não existe. Aí ela se frustra, tá? E tenta suicídio. Aí a gente tem tantas outras coisas que não sabe o que, não consegue receber um não sabe lidar com a frustração. Frustra, ela intenta suicídio porque ela não sabe viver, porque não sabe escutar um não. Então, ser mãe, educar filhos, é uma das escolas mais fantásticas que Deus poderia usar. Então, ser humano, educar hijos, é uma das escolas mais fantásticas que Deus poderia usar. Então, ele tem duas opções. Ou a gente aprende. Então, nós temos duas opções. Ou aprendemos. Ou ficamos reprovando o tempo todo. Né? Como na escola, a gente reprova. Ou que estamos reprovando todo o tempo. Então, é importante, eu tô brincando, mas realmente isso é muito verdade. As famílias, né, tem uma visão de família margarina, que não tem aquela propaganda da margarina perfeita. A família tem uma visão de uma família de propaganda de margarina, de comercial, que não existem problemas. E isso, em realidade, não existe. Não, tempo aqui para mim vai acabar. Ai, vai acabar, amiga. Ai, que pena. Mas a gente pode marcar outra. Tem outras coisas que eu queria falar também aqui, né? Sim. Mas eu acho que uma hora é um tempo bom. E se você quiser marcar para talvez uma continuação na semana que vem, ou o pessoal desejar. Eu creio que podemos fazer uma segunda etapa na outra semana, porque quedam mais perguntas acá que todavia não contestamos. Então, vamos deixar agendado, porque Leila é uma pessoa muito especial, uma pedagoga, uma diretora de escola, tem anos, não vou dizer quantos anos, vou mostrar pero muitos anos na educação, na escola, então tem muita experiência e tem muito conhecimento, muito ouro para passar a nós outros padres, nós outros professores. Então, eu quero agradecer, Leila, você sabe que você mora no meu coração, você tem muita história na minha vida. Obrigada pelo teu tempo, que é muito importante, né? O tempo de todos aqui.
Gracias a los padres, a los profesores que se conectaram. Eu sei que vocês vão mirar después. Voy a dejar guardado acá para que outros padres possam mirar completo, porque é muito bueno. Graças. Feliz e obrigada mais uma vez por esse tempo. Imagine, eu que agradeço, amiga. Muitas graças, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Foi maravilhoso e vou marcar uma próxima para a gente poder dar continuidade, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Beijo.